Fala pessoal, beleza? Hoje aqui, dia 24 de julho de 2026. Hoje eu não acabei não operando, deu uma operação ali na abertura, e aí estava fora do computador, não consegui estar pegando a operação. E a outra entrada que deu de oportunidade foi depois do meio-dia, eu também não consegui estar participando, devido ali à janela de horário que eu me propus a estar seguindo. Mas a ideia aqui de hoje é mostrar um pouco aqui da minha visão da racional, da minha leitura de hoje. É mais pelo objetivo aqui de educacional mesmo e aprendizado mesmo, né? Então aqui começando pelo diário, né? Ontem, se a gente perceber, é, fechou um martelinho, né? Tipo uma espécie de um martelinho, esse candle aqui, então bastante indefinição. Deixa eu marcar aqui. Então, espécie de um martelinho, né? Esse candle. Se a gente pegar aqui também, a gente marcou uma linha de tendência dos últimos dias, da máxima aqui do dia 3 com a máxima do dia 10 de julho. E aí a gente deixou essa linha de tendência aqui para os demais tempos. Só arrumar aqui. Então a gente temos nessa linha de tendência, esse canal, né, uma espécie de um canal, considerando aqui a mínima do dia 21 de julho com a mínima do dia 22 de junho. Então a gente tem esse cenário, né, basicamente, onde o preço respeitou. E aí descendo aqui para os 60 minutos, aí ficaria essa visão, né? Então o preço aqui respeitou bem, né, é, esse range aqui dentro, né, desse canalzinho. E aí hoje, né, eu percebi que a gente poderia também traçar essa linha de tendência de baixa, aqui basicamente, ó, pegando esse topo do dia 10 de julho com o topo aqui de dia 22, né, dessa semana. Então a gente teria essa linha de tendência de baixa aqui, ó. Aí, então teria essa linha de tendência de baixa, né, basicamente. Hoje, o mercado ele abriu exatamente na região de 61,8 de Fibo. Então, por isso, né, eu falei que é uma região boa de se operar, porém, né, eu estava ali fora da tela e eu não consegui tá pegando. Então, se a gente pegar a mínima do dia 21 com a máxima do dia 10 de julho, a gente percebe que o preço abriu exatamente nessa região aqui de 61,8%. Deixa eu só arrumar aqui, ó. É uma região bastante interessante de se operar, ainda mais quando a gente olha para trás, né? A gente olhando aqui para trás, a gente consegue ver que essa região é uma região de pressão. Então a gente já teria duas confluências aqui, uma região de pressão com, ó, essa região brigou aqui dentro, né? Teve um toque aqui no que dia foi esse? Dia 15 de junho e aqui no dia 3 de junho. Então, basicamente, ele abriu exatamente em cima dessa região, né? Então, aqui a gente já teria duas confluências. E aí ele abriu aqui e despencou, né? O preço despencou hoje e continua despencando. Aqui já eu vi que daria uma oportunidade de venda aqui, mas pela questão do horário aqui de abertura eu não costumo estar participando. Mas aqui vai ficar como um bom estudo, né? Essa região entre a região de 61 e 50% é a região que faz bastante preço. Isso aqui sem usar a média, sem usar nada, né? Então, se a gente pegar as médias aqui, o preço ontem ele estava meio que esticado, né? Ele teve essa subida aqui da mínima à máxima de quase 5.000 pontos ontem. Então ele subiu bem, né? Então, pelo menos ele dá um respiro, né? Então, vou ocultar aqui as médias para ficar legal. Então, beleza. Então, aqui a gente já teria essa confluência na abertura, né? Não consegui ali participar. Descendo aqui para os 15 minutos, deixa eu voltar só aqui no 60. Eu vou deixar esse Fibo para os demais tempos gráficos aqui para a gente ver. Então, aqui descendo pelos 15 minutos, deixa eu apagar esse Fibo menor. Então, o preço, exatamente aqui na região de 61,8, né? Ele abriu.
Deixa eu só arrumar aqui. Essa setinha. Aí, beleza. Então ele abriu aqui nessa região de 61,8, né? Que mais aquelas regiões de pressão que a gente deixou ali no 60 também. Posso deixar ela marcada ali nos demais tempos gráficos para ficar melhor de visualizar. Então aqui indo para os 15, né? Então basicamente o preço abriu exatamente aqui e despencou, né? Despencou, literalmente despencou aqui, não deu nem fez nenhum pullback, nenhuma retraçãozinha aqui para continuação do movimento. E aí, descendo aqui então para os 5 minutos, a gente consegue perceber. Deixa eu reduzir essa setinha. Aí. Quanto mais a gente for descendo agora, a gente consegue ver melhor a movimentação do preço. É, então aqui ele abriu, né? Ele só nessa queda aqui, linha reta, ele andou. Deixa eu dar uma olhada. 2.000 pontos aqui reto, né? Basicamente. E aí, a outra oportunidade de compra, de venda, perdão, seguindo aqui dentro a tendência do macro do dia, foi que o preço, na parte da manhã, ele entrou nesse canalzinho aqui de baixa, né? Então, se a gente pegar esse canalzinho aqui, ó, deixa eu fazer isso aqui, a gente percebe, ó, temos esse canalzinho aqui, ó, mínima e mínima. Então, o preço ele trabalhou aqui dentro dessa região, né? Respeitando aqui dentro dessa região. Deixa eu arrumar aqui. Aí, setinha. Deixa eu dar um zoom. Então, o preço ele trabalhou aqui dentro desse range, né? Basicamente, na parte da manhã. E aí ele andou ficou meio que lateral a hora que ele rompeu. Ele teve um rompimento, né? Mas um rompimento nada muito forte, né? Então, aqui a gente pode considerar que esse rompimento aqui não foi um rompimento legal de se trabalhar buscando ali uma compra, onde que seria um ideal, um movimento ali para pelo menos buscar, né? Então, pegando a mínima, a mínima e a máxima do intraday, a gente teria aqui alvos aqui em torno de, ó, ele buscou 61,8 aqui, mas com muito custo, né? Basicamente tinha estopado aqui antes. Não conseguiu ali buscar pelo menos a retração de 50%, que é uma retração bem forte também. Então, basicamente, aqui ele ficou meio que lateral na parte da manhã inteira. E aí eu resolvi então ali, devido a essa movimentação, resolvi não estar operando, né? Basicamente ali. E aí, na parte da tarde, ele fez um bom movimento, né, olhando aqui agora já o cenário formado, como é que a gente poderia estar operando isso aqui, né? É, se a gente pegar, a gente pode ver que ele formou uma região de resistência nessa região aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês estar olhando também. É, então aqui, ó, basicamente o preço ele brigou nessa região aqui, né? Então se a gente perceber, é uma região bastante forte, né? Fez bastante preço. Deixa eu deixar assim. Então ele andou nesse canal aqui de baixo, né? Depois ele rompeu, buscou a região aqui de resistência aqui do dia atual, voltou novamente nessa região, depois ele quase retornou nessa mesma região, voltou aqui próximo ao canal e ficou andando lateral. Como que a gente poderia estar operando, né, na possível rompimento dessa lateralidade, né? A gente teria duas formas. Eu traçaria, né, uma linha de tendência de alta, né, basicamente. A gente poderia pegar esses topinhos aqui, esses fundos aqui, na verdade, ó, buscando esse fundo. Deixa eu pintar aqui. Aqui, ó. Vamos esconder o gráfico, que aí fica bacana de ver. Deixa eu arrastar pra cá. Aqui já acho que dá para ter noção, né? Então, basicamente, essa linha que eu tracei aqui é uma linha de tendência de alta, né? Basicamente. E aqui, como que a gente poderia estar operando, né? Essa linha de tendência de alta? É, ele rompeu, né? Ele rompeu aqui, ele na parte nesse, deixa eu pegar só o horário, aqui próximo das 11 horas, ele rompeu,
Aqui ele rompeu, depois ele retornou próximo dessa. A gente pode até ajustar para pegar esses fundinhos aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui, aí fica legal. Então ele rompeu, né? Teve esse rompimento aqui às 11 horas, ele retornou aqui próximo do meio-dia e meio e depois ele teve a continuação do movimento. Aqui a gente também teria uma região de resistência, ele aqui abaixo aqui, esse fundo, esse topo duplo, né? Basicamente ele fez essa movimentação aqui. Ele foi, desceu, né? Fez o rompimento, fez o pullback na linha de tendência de alta, voltou, retornou, fez aqui o pullback nessa próximo da região da LTA, mais essa região de pressão, depois ele andou. Basicamente, então a gente poderia também traçar uma linha de lateralidade aqui dentro, ó, esse range. Deixa eu pegar aqui, fica bom de visualizar. Aqui. Então, basicamente, aqui às 13 horas ele fez o rompimento dessa região, né? Aqui a gente poderia pensar numa venda, né? Porque ele veio nessa extremidade, né, desse fundo, depois ele tocou lá na região de pressão, veio, brigou aqui dentro, e no terceiro toque, no segundo toque, que basicamente ele fez o rompimento. Tá, se eu poderia ter vendido, aonde que seria meu alvo? Como que eu trabalharia? A gente pode fazer com espelhamento de Fibo ou a projeção dessa caixinha aqui de lateralidade. Como que a gente faria isso aqui? Deixa eu dar um Ctrl Z. Então, vendia, né, no rompimento dessa lateralidade. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Aqui. A venda seria aqui, com stop nesse topinho aqui, basicamente. Um risco de. Vamos calcular. É importante calcular o risco também, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o risco e a projeção do alvo para ver se faz sentido para a gente ter um payoff positivo, né? Um risco-retorno legal e saudável. Então, beleza. Então a gente venderia, perdendo esse rompimento dessa lateralidade, faria a projeção dessa caixinha, copiaria essa caixinha aqui e colocaria aqui embaixo. Então, o primeiro alvo dela seria o fundo dessa caixa. E a gente perceber, então, ele buscou já o fundo dessa caixinha, né? Então, se a gente perceber, ó, buscou agora praticamente. Venderia aqui com risco de, a gente falou de 200 pontos praticamente. Pá, risco de 170 pontos para um retorno de 770 pontos, né? Então aqui a gente conseguiria carregar essa operação aqui pelo menos no mínimo a mesma a mesma proporção dessa lateralidade buscando esse alvo. Ah, João, passou. Qual que seria o próximo alvo aqui? A gente poderia fazer esse outro espelhamento dessa caixinha, jogando para baixo. E o próximo alvo seria aqui na extremidade dessa caixinha. Aqui a gente tem outra confluência dessas caixinhas. Se a gente perceber, deixa eu excluir esse canalzinho aqui. Então a gente fez, né, o espelhamento dessa primeira caixinha da lateralidade. Ele já pagou o primeiro alvo e aqui já seria o segundo alvo, né? Então, basicamente, buscando esse alvo aqui, buscando da onde a gente vendeu, daria 1.500 pontos aqui, né? Se a gente conseguir carregar o trade, a gente sabe que ter um risco-retorno ali legal de 3, 4 para 1, basicamente a gente protege a operação, né? Para não sair no zero ali. Mas aqui já seriam os possíveis alvos, né? A gente poderia tentar carregar essa operação até aqui. E ele está se desenvolvendo aí para estar buscando esses alvos a princípio. Se a gente perceber essa linha tracejada aqui embaixo, essa linha aqui, deixa eu pintar ela aqui, ó. Ela é aquele canalzinho que a gente marcou lá nos 60 minutos. Então aqui a gente já tem mais uma confluência, porque geralmente o preço ele tende a pelo menos buscar essa lateralidade, né, aqui nessa região. Aqui, ó, se a gente perceber, ó, então o preço está quase chegando nessa região, nessa LTA. Então o preço pode ser que ele venha buscar essa região de LTA, faça o rompimento, ou senão ela busca essa região aqui para fazer o retorno para cima, né, que é o que o preço vem trabalhando nos últimos dias, né? Então o preço está fazendo basicamente isso aqui, ó, tocando na LTA, né, lá em cima também, retornou, pode ser que ele venha aqui e volte novamente.
Mas aqui é aquele negócio, né? A gente não tem a certeza, mas a gente trabalha com a probabilidade, então pelo menos o alvo, né? A gente poderia pensar que o preço estaria buscando ali. Então o preço ele pode estar indo aqui, né? Então a gente consegue carregar. Então se eu tirar aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que ele casa exatamente com o final da caixinha. Então o preço ele pode ser que ele ande até aqui já, então mais 600 pontos ali para baixo. É, e foi basicamente isso a minha visão de hoje, né? Então o preço aqui, fazendo um resumo, né? O preço ele abriu na região de 61,8%, não conseguiu dar fazer um movimento de retração ali para para fazer essa continuação da venda, ele caiu reto, então infelizmente não consegui estar pegando essa venda. E aí hoje, né, na parte da tarde, ele fez o rompimento dessa região lateral, mas já estava fora da minha janela de operação. E aí eu optei ali não está seguindo, né, com essa operação de venda. Mas basicamente ele pagou, né, o primeiro alvo, né, espelhamento dessa caixa. E aqui ele está indo para o terceiro alvo, né, basicamente, junto com a região, né, do canal que a gente traçou lá nos 60 minutos. Aqui daria também para a gente traçar um espelhamento de Fibo, né, pegando esse Vzinho aqui, ó. Deixa eu pintar aqui, ó. Se a gente pegar o preço, ele fez espécie, na verdade um A, né? Ele fez espécie de um A aqui. Então a gente poderia projetar, projetar esse Azinho aqui, né? Pegaria aqui, ó, basicamente esse Azinho aqui, ó. Fazendo a projeção de fibra para medir os possíveis alvos. Basicamente as mesmas coisas da caixinha ali. Então máximo e mínimo até o rompimento. Então, considerando o fibra, e aí só fibra agora sem a caixinha. Primeiro alvo, 161,8 aqui nessa região, pagou, né? Buscou o segundo alvo, tá travado aqui nessa região o segundo alvo, né? Aqui nessa região, ó. Então ele está fazendo topos e fundos aqui descendentes, né? Uma tendência de baixa, olhando só preço. Se a gente pegar as médias já está toda inclinada para baixo, 9,50, todos inclinados para baixo, e basicamente ir operando ali a favor da tendência aqui de hoje, que é de queda. E é isso, então basicamente o preço, né, rompeu essa região de lateralidade, brigou, buscou o primeiro alvo aqui desse pivô, né, rompeu essa região de pressão, tá aqui em segundo alvo do FIBO, em 200%. Próximo alvo aqui está em 174, 378, que casa, né, junto lá, que é aquele canalzinho que eu mostrei lá no início, dos 60 minutos, certo? Então esse foi o cenário ali pro índice, basicamente. É, e aí, só passando bem rápido aqui, né, eu estou dando uma olhada também no dólar. É, Se a gente pegar aqui, ele basicamente também está nesse range aqui de lateralidade, ó, nessa tendência de baixa, né? Pegando esse canal aqui do dia 2 de julho até o presente momento. Então ele vem brigando nesse range aí também, né? Então tá bastante travado, né? Poderia dizer assim. A gente descendo ali para os 15 minutos, a gente consegue ter uma visãozinha que ele tá meio que travado, né? Então ele tá brigando aqui nesses ranges, né? Então é isso, basicamente. A gente poderia usar essa regiãozinha aqui também. É, Então foi isso pro dia de hoje.